Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 8 de maio de 2025 para mais uma edição de quinta-feira do Telenotícias. E seguimos com as notas que marcam a atualidade nacional para o dia de hoje. Começamos com o Presidente da República, Daniel Chapo, e a Primeira-Dama Guetta Seliman Chapo encontram-se de visita oficial à Tanzânia a convite da sua homóloga Samia Suluhu Hassan, com o objetivo de reforçar os laços de cooperação e promover interesses comuns entre os dois países. Esta é a primeira deslocação oficial de Daniel Chapo desde que assumiu o cargo de Presidente da República em janeiro deste ano. A visita inscreve-se no âmbito do fortalecimento das históricas relações de irmandade, solidariedade e cooperação entre Moçambique e Tanzânia, países que compartilham uma trajetória comum de luta contra o colonialismo. Durante este dia, os dois chefes de Estado irão analisar o estado atual da cooperação bilateral, com destaque para os domínios político, econômico e social, abordando também temas de interesse regional e global. A segurança regional é um dos temas centrais em discussão, destacando o seu apoio das forças tanzanianas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. No setor econômico, os dois países estudam a criação de uma nova fronteira de facilitação comercial destinada a impulsionar as trocas comerciais e a circulação de pessoas e bens. A comitiva moçambicana integra membros do governo, incluindo os ministros da Defesa Nacional, os negócios estrangeiros e cooperação da Economia e Finanças, bem como o secretário de Estado dos Transportes. Integram ainda a delegação de governadores provinciais, deputados e altos quadros da Presidência da República. Em outro contexto, o Presidente da República felicitou a Associação Moçambicana de Juízes no âmbito da celebração dos 20 anos desde a sua criação. Daniel Chapo descreveu a associação como um pilar fundamental na promoção de um Estado de Direito democrático e comprometeu-se a fortalecer o setor da justiça. Ao longo destas 2 décadas, a associação tem sido um pilar fundamental na promoção do Estado de Direito democrático e na formação de magistrados comprometidos com os valores da ética, integridade e imparcialidade. Nesta ocasião solene, queremos reiterar o nosso compromisso em fortalecer o setor da justiça, reafirmarmos igualmente a nossa prioridade em resolver todas as preocupações que a classe nos tem apresentado e com todos os instrumentos legais e institucionais ao nosso alcance, em conjunto, vamos continuar a combater a corrupção, particularmente no seio do Poder Judicial. Tenham em mente que uma justiça minada pela corrupção é uma ameaça direta à democracia, à confiança dos cidadãos nas instituições e ao desenvolvimento do nosso país. Por isso, urge consolidar o sistema judicial íntegro, transparente e justo. Para tal, contamos com a inestimável colaboração da vossa classe e o exemplo que nos é dado pela maior parte dos juízes, que devem ser o espelho da legalidade e da moralidade pública. Repetimos, contamos com a inestimável colaboração da vossa classe e o exemplo que nos é dado pela maior parte dos juízes deste país, que devem ser o espelho da legalidade e da moralidade pública. Muitos parabéns a todos, sucessos, contem com o nosso apoio incondicional para os desafios que aqui foram arrolados. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção e vamos trabalhar. Parabéns. No âmbito da celebração do Dia dos Juízes, a Associação Moçambicana de Juízes realizou uma cerimônia comemorativa pelo seu 20º aniversário, que incluiu a deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo.
Sob o lema O papel do juiz na defesa dos direitos fundamentais e direitos dos cidadãos no Estado de Direito Democrático e no combate à corrupção, a cerimônia foi lançada pelo juiz Esmeraldo Arlindo Matavel, representante da AMJ. Na ocasião, Matavel sublinhou a importância de um sistema de justiça eficaz no combate ao crime e à corrupção, apelando ao governo para investir em meios de investigação criminal mais sofisticados. Não faz sentido que todos os dias tenhamos mortes sem esclarecimento. É importante que a nossa polícia, seja a polícia da República de Moçambique, seja o Cernic, sejam dotados de meios técnicos apropriados para que possam efetivamente estar na vanguarda, primeiro, da prevenção do crime. É importante reforçar o efetivo da polícia para permitir que nos centros urbanos mais críticos esteja sempre lá um agente da PRM para atender prontamente às situações que tiverem ocorrido. Mas também temos que, naturalmente, garantir o aperfeiçoamento técnico dessas polícias. Nós temos que ter meios de investigação criminal mais sofisticados. Estamos em 2025, não faz sentido que até hoje o Cernic esteja nas condições em que está em termos tecnológicos. Portanto, achamos que o problema está aí. O juiz acrescentou ainda que é fundamental denunciar eventuais envolvimentos de agentes da polícia em crimes, como é o caso de raptos, para que sejam responsabilizados nos termos da lei. Mas também queremos apelar. Portanto, esta não é uma especulação, é o que muita gente às vezes diz. Queremos apelar à investigação, os agentes da investigação, no sentido de, se no âmbito desta investigação se constatar que eventualmente há algum magistrado ou algum polícia envolvido, também tem que ser responsabilizado. Por exemplo, a história dos raptos. Já apareceu a digníssima PGR na altura, e mesmo agora o atual digníssimo PGR, a dizer que, em alguns casos, há envolvimento de servidores da Justiça. Nós estamos a defender. Se há algum nosso quadro, seja magistrado judicial ou do Ministério Público, é polícia do Cernic ou da PRM, envolvido nesses atos de assassinatos ou de sequestro ou de raptos, essa pessoa tem que ser levada para a Justiça e ser devidamente responsabilizada, porque não é essa a tarefa do servidor da Justiça. Por fim, Esmeraldo Arlindo encorajou a todos os cidadãos com problemas jurídicos a recorrerem aos tribunais, reforçando a confiança no sistema de justiça moçambicano. Portanto, o nosso apelo é: todas as pessoas, quando tiverem um problema jurídico, devem tratar o assunto nos tribunais. Quando o juiz, em primeira instância, tomar uma decisão e as pessoas não concordarem, recorram para a segunda instância. Portanto, o mecanismo é recorrer para a instância superior e não desobedecer. Portanto, é normal. É verdade que os juízes deviam acertar sempre, mas os juízes são pessoas, podem errar, o juiz pode equivocar-se, mas nesses casos, a forma de correção do erro do juiz é por via, digamos nós, de um... Ainda no âmbito das celebrações do Dia do Juiz, a AMJ realiza um simpósio subordinado ao tema O papel do juiz na defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos dos cidadãos no Estado de Direito Democrático e no combate à corrupção. De acordo com o presidente da AMJ, Esmeraldo Arlindo Matavel, cabe ao juiz proteger todos os estratos sociais, garantir que cada processo seja conduzido com imparcialidade, rigor e zelar pela salvaguarda dos direitos humanos em todos os contextos. Somos nós que temos o papel de defender os direitos fundamentais e direitos humanos, seja na jurisdição criminal, civil, laboral, menores, família, polícia, marítima, comercial, em todas as jurisdições, incluindo administrativa, fiscal, aduaneira e também constitucional. Portanto, é papel do juiz ou da juíza garantir que em cada processo acautele e defenda na máxima força possível aquilo que são os direitos fundamentais e direitos humanos. O presidente da União Europeia, por sua vez, reiterou a importância da parceria com a AMJ e outras entidades do setor da justiça, destacando que esta colaboração pretende reforçar as organizações profissionais na luta contra a corrupção e promover a integridade institucional. Sublinhou ainda que o apoio à formação contínua é essencial
para a construção de um sistema judicial robusto e resiliente. Desde 2022, a Cooperação Espanhola tem a honra de colaborar com a AMJ e outras associações do setor da justiça no âmbito do projeto Reforço das Associações Profissionais da Justiça no combate à corrupção, em parceria com a União Europeia. Esta parceria materializa um dos pilares centrais da nossa cooperação, o fortalecimento do Estado de Direito e da integridade das instituições, através do apoio à formação e ao debate público, à ética profissional e à solidariedade entre os pares, procurando contribuir para que Moçambique avance com firmeza na construção de uma justiça mais próxima do cidadão, mais transparente e mais resistente às ameaças da corrupção. O vice-presidente do Tribunal Supremo, José António, revelou que têm sido registrados vários casos de expulsão de juízes por má conduta e que o Conselho Superior da Magistratura recebe regularmente processos disciplinares envolvendo magistrados e oficiais de justiça. Em termos de expulsão, de facto há muitos casos. Nos anos passados também houve juízes que pelo seu comportamento foram expulsos. Neste caso temos mais este caso da expulsão infelizmente do nosso colega de Nacala, que estava relacionado com esta questão da exportação de feijão. O Conselho tem recebido processos, vários processos, tanto de magistrados como de oficiais de justiça, e naturalmente o Conselho analisa esses processos e se encontrar matéria que determina a expulsão, demissão ou qualquer outra sanção, naturalmente que os juízes são sancionados. Migramos agora para a zona norte do país, em que ex-funcionários despedidos do Conselho Autárquico de Nampula por irregularidades poderão ser resgatados assim que o processo de recrutamento do novo pessoal estiver concluído. A informação foi partilhada por Bernardo Francisco, vereador dos Recursos Humanos do Conselho Autárquico da cidade de Nampula. De acordo com Bernardo Francisco, vereador do Pelouro de Gestão do Pessoal do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, os mais de 1000 ex-funcionários despedidos por supostas irregularidades, alguns poderão ser resgatados no âmbito do concurso público lançado em junho do ano passado, cujo processo está a respeitar as suas etapas de recrutamento. E depois daí de colar uma lista definitiva, e o passo a seguir é a publicação dessa lista definitiva no Boletim da República, e aí começa a contagem para 3 anos depois da publicação dos resultados definitivos no Boletim da República. E daí vamos solicitar os candidatos apurados para entrega dos documentos e para montar os processos de ingresso no Conselho Municipal. Então, são as etapas que neste momento está regido o concurso. Esses 322 vagas que nós abrimos, maior parte que nós queremos tentar resgatar aqueles que estavam aqui de uma forma e o seu vínculo era ilegal. O mesmo processo tem sido questionado por alguns concorrentes que aliam a demora com a suposta manipulação por parte do responsável pela gestão do pessoal. Falando aos nossos microfones, Bernardo Francisco negou estar a manipular o processo, porém a demora deve-se ao elevado número de candidatos. Tendo em conta que estão muitos concorrentes, estão com dificuldade de perceber a demora. Quero ou não quero justificar, mas é um fato real. O concurso que nós abrimos do Conselho Municipal pode ser normal, mas pode ser anormal, devido ao elevado número de candidatos. Neste momento estamos a falar de cerca de 10.730 candidatos, em que cada prova tem mais ou menos 4 páginas para correção. E para questões de correção desses candidatos, nós pautamos de transparência. E queremos fazer tudo e todos os critérios no sentido de não haja nenhuma manobra sobre os que foram candidatos, e queremos a transparência total e completa.
O concurso público lançado pelo Conselho Autárquico da cidade de Nampula para a ocupação de algumas vagas está a gerar muito constrangimento por parte daqueles que concorreram às vagas. Portanto, estes dizem que o processo está a levar muito tempo para a publicação de resultados. Porém, o vereador do Pelouro veio à imprensa para explicar sobre os contornos do processo. As imagens foram capturadas por Amos Manuel Cortez Sumulha, da província de Nampula. No centro do país, o MISA Moçambique realizou esta quinta-feira em Quelimane um workshop sobre os mídias e instituições de direito humanos sobre a dinâmica dos processos eleitorais assim que é, e suas consequências em Moçambique, com vista a melhorar as abordagens durante e após o período eleitoral. O presidente do núcleo provincial do MISA Moçambique, na Zambésia, Zito do Rosário Sumane, avançou que o evento visa melhorar o nível de intervenções e ações por parte destes atores, os jornalistas e instituições dos direitos humanos, visando salvaguardar aquilo que são os seus trabalhos durante este todo o processo no país, que tem estado a ter, por vezes, dimensões tão quanto controversas, quando estes têm sido, por vezes, alvo dos momentos pós-eleitoral. Esperamos que seja, ou daqui tenhamos uma declaração final construída de forma participativa que espelhe as nossas ideias, enquanto jornalistas, sobre como Moçambique pode, de forma realista, inclusiva, sair deste momento sombrio e caminhar rumo à paz, liberdade, justiça e estabilidade. Vivenciamos momentos tenebrosos com as eleições autárquicas, mas também com as eleições gerais, onde não só os jornalistas, mas diversos cidadãos foram viciados. Alguns tivemos casos de desaparecimentos forçados que nos colocaram numa situação desconfortável até como organização. E então o MISA pensa que, mais do que enquanto organismo fazermos o que já fazemos irrazoavelmente, é importante incluirmos aqueles que estão na linha de frente, que são os jornalistas. E, essencialmente, o móvel disto tudo é esta conversa. O edil de Quelimane, Manuel de Araújo, que procedeu à abertura do workshop, reconheceu, no entanto, esforços que os jornalistas têm estado a efetuar através de uma luta pela emancipação e participação democrática, na qual se transcrevem na fiscalização dos poderes em Moçambique. Estou extremamente satisfeito por saber que estão nesta sala não apenas jornalistas do município de Quelimane, mas dos distritos. Eu posso dizer que para Quelimane eu já estou satisfeito com o vigor da imprensa, com a transparência da imprensa. Mas ainda temos um passo a dar, que é o fortalecimento dos órgãos de comunicação social nos nossos distritos e nas nossas localidades. Somos parceiros neste processo de consolidação da democracia em Moçambique. Haverá muitos desafios, alguns vão pagar com as suas próprias vidas, como aqueles jovens, um de Nacala e o outro de Cabo Delgado, que perderam as suas vidas neste processo de proteger a liberdade de opinião, a liberdade de expressão e fortalecer a democracia. Um dos principais objetivos deste evento é de que estes atores devem contribuir de forma individual ou coletiva para sair do atual paradigma pós-eleição, que, na sua maioria, são marcadas por violência. Vamos agora acompanhar um brevíssimo intervalo, mas antes, não deixe de acompanhar a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em todas as cidades capitais do país.
FTV Concertos. É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estimas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Caro telespectador, de segunda a sexta-feira, pelas 14 horas, trazemos para si conteúdos que lhe permitirão ter lentes claras para enxergar com claridade durante a trajetória da vida. You are Alpha and Omega. Afinal de contas, é no Insta, no Facebook e no WhatsApp que nós temos ostentado. Preocupados com o mundo virtual, pouco nos importamos com o físico. Temas sociais, com destaque para a família e educação, serão o nosso prato forte de cada dia. Se sai e expõe o seu problema a pessoas certas. E ter capacidade de gerir a sua vida é um dom. A partir do momento em que eu sou pessoa, tenho que estar ciente que a palavra problema não está colado em mim. Não perca o programa Viver a Vida na sua nova dinâmica aqui na FTV. Se estás atrás de amor, não procura, vem ter comigo de uma vez, vais precisar de luvas, faremos ring de boxe só com uvas, na minha cama, eu e tu, nós dois, sem calções e blusas, morangos, coquetéis, amarmos todos os meses, chocolate embaixo da almofada, doces, como é que é pessoal? Eu sou 3H, a.k.a. 300 Boy, e estou na FTV, tornando a sua visão uma realidade. E já estamos de volta para esta segunda parte do Telenotícias para continuarmos a acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. Iniciamos esta segunda parte com a nota que dá conta que a sede provincial da Renamo, em Inhambane, foi reaberta depois de 2 semanas encerrada por membros que contestam a liderança de Ossuf Momad. Este é o ato que marca o momento da reabertura da sede provincial da Renamo, em Inhambane, que estava encerrada por 2 semanas, devido ao desentendimento dos membros desta formação política que contestam a liderança de Ossuf Momad. Compreendemos que existem diferenças
de ideias dentro do partido, somos uma família, mas achamos que o correto é que o nosso partido é propriedade de todos. Nós todos temos que respeitar e os objetivos dos partidos são para todos. E se houverem problemas, há espaço para debater. O presidente Oussoufou Mahamat foi eleito por todos, por aqueles que acreditaram no trabalho do presidente Oussoufou Mahamat. Este grupo de desmobilizados decidiu reabrir as portas da delegação para ter acesso ao gabinete e poder dar continuidade com os trabalhos. Normalmente, sem nenhuma dúvida. Normalmente vai trabalhar sem nenhuma dúvida. Vilanculo houve essa situação, mas falei com as pessoas de Vilanculo. Hoje que estou a falar agora na rádio, falei com o delegado de Vilanculo. Estão a trabalhar. Sempre houve espaço para diálogo e sempre haverá espaço para diálogo. São nossos irmãos e nós achamos que o melhor é sentarmos dentro da nossa casa e resolvemos os problemas. A Perdige Inhambane repudia o comportamento dos seus membros que pretendem dividir esta formação política. Ficou 2 semanas encerrado, mas aquilo aí não se faz. É doloroso para os moçambicanos. Tá vendo? São próprios desmobilizados que sofreram andar a fazer isso aí. Isso aqui não é de gente. Não é de gente. Repito a dizer, isso aqui não é de gente. Não sei se estão a lhe dar nota 10 de Oussoufou Mahamat para poder viver. Para dizer que estão a andar a lançar no Facebook de Oussoufou Mahamat morreu. Oussoufou Mahamat que? Oussoufou Mahamat não morreu. Oussoufou Mahamat está bem. É saudável. Não está nada doente. Além da delegação provincial, estão também encerradas as delegações distritais de Massinga e Omuini. A de Vilanculo foi reaberta nesta quarta-feira. Decorreu nesta quinta-feira em Maputo um workshop de medicina de emergência inserido no 2º Fórum Hospitalar de Regulação de Referências e Contrarreferências, com o objetivo de otimizar o manejo inicial do doente crítico e capacitar os profissionais de saúde em matérias técnicas e de comunicação clínica. Segundo Dino Lopes, a ausência de médicos emergencistas nas províncias é um dos maiores desafios do setor, dificultando a padronização dos cuidados de emergência em todo o território nacional. Notou-se que nos últimos tempos havia um pequeno vazio no que concerne a comunicação entre colegas no que tange a transferência dos pacientes. Nós temos vários instrumentos de transferência do doente. Se o colega do nível primário ou de um outro nível superior, secundário ou terciário quer mandar para um outro nível, essas são as regras normais do Ministério de Saúde. Os doentes são atendidos em níveis de atenção. Havendo esse entendimento de transferir o doente, os colegas podem usar uma guia, que é um papel por escrito, coloca todas as informações relevantes sobre o doente e transfere para outra unidade. Mas nós achamos necessário que a comunicação via telefônica, chamada, é muito mais importante do que um simples fazer um papel e mandar o doente. Porque nós, comunicando via telefônica, entendemos que esta condição que deverá ser transferida para a unidade mais superior, não refiro só transferir do centro de saúde para central, pode ser centro de saúde para um hospital geral, ou hospital geral para um hospital provincial e assim vice-versa, na contra-transferência. Há uma necessidade de comunicação telefônica. A condição que no entender do colega deve ser transferido para um outro nível, talvez pode ser resolvida no nível primário, só carecendo de uma pequena explicação. Porque os níveis superiores subentende-se que tem mais especialistas e profissionais de saúde com mais capacidade e conhecimento e habilidade em fazer alguns procedimentos. Então nós explicamos aos colegas, o doente pode não ser transferido ou tomar algumas medidas iniciais no que concerne à estabilização do paciente para depois transferir seguramente o paciente e chegar ainda numa situação aceitável. O diretor adiantou ainda que existe um plano para, a curto e longo prazo, formar mais profissionais na área, de modo a garantir que todos os hospitais do país possam dispor de equipas capacitadas para responder às urgências com maior eficácia. Os desafios são vários. Eu sou emergencista, somos os primeiros 6 emergencistas do país, mas os hospitais sempre vieram funcionando com outras categorias de profissionais, técnicos de medicina, agentes polivalentes, médicos de clínica geral e outras especialidades como medicina interna e cirurgia. Então, há aquela componente de cada condição ser gerida por uma especialidade específica. Uma medicina de emergência virá revolucionar essa abordagem de paciente, porque a medicina de emergência tem uma visão ampla de todo tipo de doente crítico.
ele faz a primeira abordagem, havendo necessidade de chamar outra especialidade, é que vai chamar. Então o desafio é maior, porque dos 6 formados, todos estão no Maputo, excepto uma, que está na província de Sofala, militar, está no sistema militar, e o resto das províncias não tem emergencistas. Mas nós temos vindo a divulgar a medicina de emergência, a fazer pequenas formações a nível do país. E cá agora estamos no Grande Maputo, que é onde nós trabalhamos, achamos que temos que fortificar esses laços de comunicação e adotar os colegas de capacidades e habilidades para melhorar a abordagem dos doentes críticos. O evento contou com a participação de representantes do Ministério da Saúde, que reafirmaram o compromisso institucional com o fortalecimento da medicina de emergência em Moçambique. Tão curto não é tão fácil, mas estamos bem alinhados com o Ministério da Saúde, em particular a Direção Nacional de Assistência Médica. Conversamos permanentemente e já identificamos as lacunas e vamos fazendo esse périplo a nível do país e queremos que a médio e longo prazo podemos abranger a maioria dos hospitais e todos ter o conhecimento mínimo para a abordagem do doente crítico e na medida em que também novos especialistas vão sendo formados para cobrir a maioria dos hospitais. E é com este workshop de saúde que nós damos por encerrada esta edição do Telenotícias, com a promessa de voltar amanhã com mais notas e reportagens para si, caríssimo telespectador. Desta feita, resta-nos apenas desejar que tenha uma noite abençoada de quinta-feira. Até amanhã, fique bem.